Capítulo 26 Infiltração e personificação. Parte 1. A cidade de Recarizo é uma das 3 maiores colônias do continente demônio. Na época da Grande Guerra Demônio-Humano, serviu como base para as forças da Imperatriz Demônio Kishirika Kishirizu. Mesmo agora, às vezes é chamada de Antigo Castelo de Kishirizu. A primeira surpresa que aguarda os visitantes de primeira viagem é sua localização incomum. Recarizo fica no meio de uma enorme cratera, cuja borda forma uma única e contínua muralha ao redor de toda a cidade. Em tempos de guerra, essas defesas naturais ajudaram a cidade a se proteger de vários cercos inimigos e hoje, ainda servem para proteger a cidade contra hordas de monstros. Bem no centro da cidade ficam as ruínas do castelo Kishirizu, semi-destruído durante os eventos da Guerra de Laplace. Muralhas externas impressionantemente espessas cercam o castelo preto e dourado, é uma visão que oferece aos visitantes uma lembrança da constante glória, agora desbotada, da Imperatriz e do violento e doloroso passado dos demônios. Recarizo é uma cidade histórica. Um lugar com uma vasta história. E quando o sol se põe, os visitantes podem apreciar sua verdadeira beleza. Essas palavras, do livro Peregrinando pelo Mundo, do aventureiro Cante Sangrento, eram a soma total de tudo que eu sabia sobre a cidade de Recarizo, a qual havíamos recém-chegado. Haviam apenas 3 entradas para a cidade, todas elas eram rachaduras na borda da cratera. As muralhas do lugar eram surpreendentemente altas. A menos que pudesse voar, seria difícil passar por cima delas. 2 guardas armados estavam posicionados fora de cada uma das entradas. Eles evidentemente levavam a segurança do local a sério. Lancei um olhar pensativo na direção de Ruigerd. O que foi, Rudeus? Ruigerd, nós podemos entrar nesta cidade, né? Eu nunca coloquei os pés nela. Sempre me expulsam. A humanidade temia e odiava os Superds em um nível quase primitivo. Isso ficou óbvio apenas com a primeira reação de Eris. Eu esperava que as coisas pudessem ser um pouco diferentes com os demônios, mas, com base no que ouvi na aldeia Migurd, isso provavelmente era apenas um pensamento positivo demais. Só por curiosidade, mas quando você é perseguido, acontece exatamente o que? Os guardas começam a gritar assim que eu me aproximo. Um pouco depois, um enorme número de aventureiros armados aparece correndo. Certo, então provavelmente não teríamos nenhuma chance para nos explicarmos. Os guardas só gritariam pare e, logo depois, pediriam reforços. Nesse ponto seríamos esmagados por uma gigantesca onda de homens enormes. Nesse caso, acho que é melhor bolarmos algum tipo de disfarce. Ruigerd me lançou um olhar penetrante. Disfarce? Uau! Isso seria um problema. Olha, escute. No momento, nossa prioridade é só entrar, certo? Não estou sendo contra. Só não sei o que você quer dizer com disfarce. Uau! Pelo visto, ele não estava muito familiarizado com a palavra. Então, mais uma vez, acho que o homem poderia facilmente entrar na cidade de algumas outras formas. Um disfarce é só uma maneira de mudar sua aparência e ocultar sua identidade real. Entendo. E como faríamos isso? Boa pergunta. Por que simplesmente não escondemos seu rosto? Eu me agachei, coloquei minhas mãos no chão e comecei a canalizar meu poder mágico para ele. Alto lá. Haviam 2 soldados guardando o portão do qual nos aproximamos. Um era um homem de aparência séria com cabeça de cobra,
O outro, um cara de aparência arrogante e uma cabeça de porco. Quem são vocês? Que negócios vocês têm aqui? Gritou o cara de cobra, uma das mãos já estava na espada em seu quadril. Por outro lado, o cabeça de porco estava ocupado olhando em silêncio, cheio de malícia, na direção de Eris. Maldito animal sujo! É melhor que não faça graça, senão. Como havíamos combinado de antemão, dei um passo à frente para falar. Olá! Somos um grupo de viajantes. São aventureiros ou o quê? Não? Só viajantes comuns. Quase respondi sim, mas não tínhamos nada para afirmar isso. Então, mais uma vez, Eris e eu éramos jovens demais, então provavelmente poderíamos ter nos passado por aspirantes a aventureiros. Quem é esse homem com vocês? Parece bem suspeito. Ruigerd estava usando um capacete bruto de pedra que eu tinha criado há alguns minutos. Escondeu perfeitamente o seu rosto. Também envolvemos a ponta de sua lança em um pano, à primeira vista, poderia confundir aquilo com um tipo de cajado. Ele definitivamente parecia suspeito, mas pelo menos não poderiam dizer que era um super. Esse é meu irmão mais velho. Ele colocou esse capacete que ganhou de um aventureiro e depois não conseguiu mais tirar. Achamos que na cidade poderia haver alguém capaz de ajudar. Ha ha ha. Que otário. Ah, tá bom. Vão lá e procurem a senhora da loja de suprimentos, ela vai conseguir dar um jeito. Rindo alto, o cara de cobra deu um passo para trás e abanou as mãos. Bem, isso foi melhor do que o esperado. De volta ao Japão, tenho quase certeza de que os policiais teriam levado um estranho com um capacete esquisito direto para a delegacia e começariam um inquérito, mas nos safamos com bastante facilidade. Talvez fosse porque Ruigerd estava com um par de crianças, ou talvez simplesmente não fosse incomum ver pessoas com capacete vagando pela cidade. A propósito, para onde deveríamos ir caso precisemos de algum dinheiro? Está procurando um emprego ou algo assim? Bem, nós temos que ficar aqui até darmos um jeito no capacete do meu irmão. E se cobrarem muito caro, vamos precisar de algum dinheiro. O cara de cobra balançou a cabeça, murmurando. Sim, não acredito que aquele saco velho deixaria algo passar. Pelo visto, era um pouco difícil negociar com a dona da loja de suprimentos. Ainda bem que isso não era problema meu. Você provavelmente vai precisar passar pela guilda de aventureiros, garoto. Não sei em que outro lugar um bando de forasteiros como vocês poderia conseguir alguma coisa. Tudo bem. Isso. A guilda fica descendo nesta mesma rua. É o prédio grande. Vocês não vão se perder. Muito obrigado. Assim que tiverem feito o registro, vão conseguir um desconto nas pousadas. E só escrever seus nomes no livro, não vai custar nada. Com um aceno de cabeça educado para o guarda, comecei a me mover em direção ao portão, só para parar no último momento. A propósito, há alguma razão para a cidade estar sendo protegida tão fortemente? Ah, sim? Alguém disse que viu aquele monstro do fim da linha na área, então estamos em alerta máximo. Espera, sério. Falar sobre aquele. Sim, sério. Vamos torcer para que ele simplesmente vá embora logo, né? Fim da linha, hein? Julgando pelo nome, topar com ele é a mesma coisa que estar acabado. Deve ser um monstro terrível.
Os edifícios de Recarizu não eram tão altos quanto os de Roa, mas parecia que havia tantos quanto. As duas cidades pareciam ter layouts bem parecidos. A maioria das coisas perto da entrada eram estábulos e estalagens que claramente recebiam mercadores viajantes. A Guilda dos Aventureiros, com base em tudo que ouvi, os aventureiros deste mundo eram essencialmente trabalhadores temporários glorificados. Pessoas com habilidades registradas na agência, ou seja, na guilda, ao concluir os pedidos oferecidos, poderia construir até uma reputação. Pessoas comuns levariam uma variedade de pedidos diretamente até a guilda, e ela os distribuiria para os aventureiros que estivessem à altura da tarefa. Não tenho certeza de quanto poderemos ganhar lá, mas pode ser uma boa ideia fazer o registro. Eles provavelmente vão nos dar ao menos algum tipo de coisa para identificação. O que acha, Eris? Ah, sim, claro. Vamos virar aventureiros. Os olhos da garota estavam realmente brilhando de tanto entusiasmo. Sério, isso não foi nenhuma surpresa, ela sempre amou ouvir os contos de Ghislaine sobre seus dias de glória. Você já é um aventureiro, Ruigerd? Não? Até hoje nunca tinha colocado os pés em uma cidade grande o suficiente para ter uma guilda. Ah, certo. Eles provavelmente não se importavam em abrir uma filial em cada vilarejo que encontrassem pela frente. Certo. Acho que, de qualquer forma, vai ser o mais conveniente. Uma espécie de plano estava começando a tomar forma dentro da minha mente. Não podíamos esperar que Ruigerd usasse o capacete enorme e pesado para sempre. E se mantivéssemos seu rosto escondido, ele nunca teria a chance de melhorar a reputação de seu povo. Sempre poderíamos tentar fazer algo grande logo de cara e começar a espalhar boatos sobre um guerreiro super sendo o responsável. Mas, como aventureiros novatos, provavelmente estaríamos apenas levando recados de um lado para o outro. Resolver problemas menores para pessoas comuns também poderia ser uma boa abordagem. Afinal, era a última coisa que esperariam de um assassino sanguinário. Se fôssemos diligentes o bastante, poderíamos conquistar, ao menos, a confiança das pessoas da cidade. Ruigerd era basicamente um cara de bom coração. Coisas como encontrar crianças perdidas em algum beco poderiam funcionar bem para mudar a impressão que o povo tinha sobre seu povo, então isso poderia ser melhor do que sair matando feras enormes. Digo, salvar uma criança fez maravilhas por ele na aldeia Migurd, não fez? Com base nisso, provavelmente devíamos nos concentrar em ajudar as pessoas ao invés de ir caçar monstros sanguinários. Poderíamos apenas deixar sua bondade transparecer. Dito isso, se quiséssemos dar a ele uma reputação de alguém que ajuda as pessoas, o capacete se provaria um problema. Eu teria dificuldades para confiar em uma pessoa que esconde o próprio rosto. Será que não podíamos mudar para algo que cobrisse apenas seu cabelo e testa? Isso provavelmente não seria bom o bastante. A etiqueta social poderia ser um pouco diferente neste mundo, mas usar o capacete o tempo todo me parecia ser algo muito rude. Ainda assim, ficar pegando trabalhos minúsculos anonimamente não nos levaria a lugar algum. Tínhamos que conscientizar toda a cidade da presença de Ruigerd e convencê-los de que isso era algo bom. Mas como diabos vamos fazer isso? Em primeiro lugar, ele precisava ficar reconhecível. Não importa quantas boas ações fizesse, nunca alcançaríamos nenhum progresso se fosse tudo atribuído a algum aventureiro desconhecido. Será que realmente seria melhor começar matando um ou dois monstros grandes?
só para fazer as pessoas aprenderem seu nome. A força era muito valorizada neste mundo. Derrotar uma fera verdadeiramente assustadora poderia, depois, dar ao nosso pequeno grupo algum aumento na posição social. Claro, todo mundo já sabia que os Superds eram lutadores incrivelmente poderosos, então também havia uma chance de que o tiro saísse pela culatra. Não, espera. E se a cidade estivesse em perigo iminente ou coisa assim? Algo tipo um monstro gigante e furioso correndo pelas ruas, com todos tremendo e se encolhendo de medo, até que o herói demônio sexy Ruigerd saltaria ao resgate. E com uma música dramática de fundo. Isso seria perfeito. O maior obstáculo era o fato de que precisávamos de um monstro furioso para que isso acontecesse, mas há poucos minutos eu tinha ouvido um nome promissor. Ruigerd, você sabe o que é essa coisa de fim da linha? Supondo que fosse algum tipo de monstro poderoso, poderíamos encontrar uma maneira de atraí-lo para a cidade e, logo depois, eliminá-lo assim que todos começassem a entrar em pânico. Todo mundo ama uma história agradável de um claro triunfo do bem sobre o mal, não é? Infelizmente, a resposta de Ruigerd atrapalhou toda a minha linha de raciocínio. Sou eu. O quê? Ele está começando com aquela coisa de filosofia para o meu lado de novo. Algumas pessoas me chamam assim, Rudeus. Certo, então ele realmente quis falar isso, tipo, literalmente. Esse é um apelido adorável. Isso fazia sentido. Claro que qualquer um ficaria louco se pensasse que um lendário assassino em massa estivesse vagando por perto de sua cidade. Fala sério. Fim da linha parecia um pouco de exagero. Quanto medo tinham de Ruigerd. Aqueles guardas no portão realmente precisavam começar a se organizar melhor. Eles provavelmente nem viam os Superds como pessoas. Estavam esperando por um monstro vicioso e violento, nunca passou pela cabeça deles que Ruigerd poderia ser inteligente o bastante para se disfarçar. E agora? Havia uma potencial vantagem a ser usada, aquele apelido parecia ser bem conhecido. Talvez pudéssemos usar ele, de alguma forma, a nosso favor. Ruigerd. Eles não têm uma recompensa pela sua cabeça ou coisa do tipo, tem? Não? Isso não será um problema. É sério. Você jura? Vou acreditar na sua palavra, entendeu? Então tudo bem. Vamos mudar um pouco desse plano.